1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 12 diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Timóteo, ele era um pastor, mas antes disso, ele era um jovem. A Bíblia não fala exatamente a idade dele, mas imagina que ele possivelmente tinha aí seus 18, 19 anos, talvez um pouquinho mais, mas não importa. O que importa é que ele era jovem, porque Paulo refere a ele como estando na sua mocidade, ou seja, na sua juventude. Tá? É bem verdade que naquele contexto você não era considerado um homem com H maiúsculo até os 30 anos e casado. Tá? Então, tem isso também, mas ele era caracterizado pela sua juventude. Juventude, ser jovem, não é motivo, justificativa ou razão para algum tipo de limitação. Limitação. Às vezes, tanto os jovens quanto as outras pessoas olham para os jovens e dizem: é só um jovem, não pode fazer nada. Não, é porque ele é jovem. Como se isso fosse desculpa ou motivo para uma série de coisas. Então, ser jovem, estar na mocidade, é algo que é cronológico, ou seja, é uma questão de tempo. São anos, são meses, são dias, são horas. Então, a juventude é caracterizada pela sua idade. Mas a juventude não caracteriza necessariamente maturidade ou sabedoria. Você pode ter alguém mais velho e é imaturo, é tolo, não aprendeu nada. Não interessa se a pessoa tem 30, 40, 50, 60, não interessa. Ela é imatura, não é jovem, mas é imaturo. Ela não é jovem, mas é tolo. Igualmente, só porque você é jovem não quer dizer que você é um tolo ou imaturo. Então não é uma desculpa, não é uma sentença. E esse era o caso de Timóteo. Timóteo era um jovem, mas ele já era aqui, quando Paulo escreve a ele, tudo indica que ele já era um pastor. Agora, a Bíblia fala que o pastor não deve ser um neófito, o pastor deve ser alguém que é sábio, alguém que não é condenável em nada. Mas nenhum lugar fala na Bíblia que um pastor não pode ser jovem. Pode ser jovem. Ele pode ter todas as características de um pastor e ser jovem. Tá? Mas nem sempre isso é verdade. Então, Paulo, que foi quem levou Timóteo a Cristo, ele está aqui o aconselhando. E aconselhando Timóteo para ser um jovem e para ser um exemplo como jovem. Então, como todo jovem pode e deve ser. Então, você jovem, você pode ser um exemplo. Não só pode, você deve ser um exemplo. E hoje eu quero falar sobre o tema jovem, um exemplo de caráter. Então, olhe comigo no versículo 12. E Paulo começa então a falar com Timóteo a respeito de desprezo. Ninguém despreze a tua mocidade. Paulo está dizendo aqui para Timóteo não permitir que isso aconteça. Para Timóteo não permitir que as pessoas, ou até ele mesmo, despreze a mocidade, a sua juventude. Ninguém despreze o fato que ele é jovem. Agora, como é que se faz isso? Como é que Timóteo vai impedir? Como é que você vai impedir que alguém olhe para você e diga: você é um jovem. Você é só mocidade, você não sabe nada, não tem experiência. Como é que a gente faz? É no tapa? Se você me chamar disso de novo, se você me desprezar, você vai ver. É assim? É ameaçando? É partindo para briga? É dando, como é que se chama? Uma mortal, golpe mortal, karatê? Pois é. É assim que a gente vai não permitir, né? Porque Paulo fala, ninguém despreze a tua mocidade. É uma ordem. Ele está dizendo, não deixe, não permita, não aceite que alguém despreze a sua mocidade. Mas como é que a gente faz isso? Bom, se a gente ler um pouquinho mais, a gente percebe. Ninguém despreze a tua mocidade, mas, aí vem a inversão, vem o oposto. A palavra mas, ela sempre separa um polo de outro. Dá uma guinada na conversa. Ninguém despreze a tua mocidade, mas o quê? Ser
o exemplo. Seja um exemplo. Se nós jovens, se nós formos exemplares, ninguém vai desprezar a nossa mocidade. Se nós formos exemplares, ninguém vai ter o que acusar, apontar, desprezar. Essa palavra desprezar é uma palavra interessante. Ela é a palavra que no grego é a palavra katafroneo. Katafroneo tem a preposição kata, que ela significa para baixo, ante ou até mesmo morte, matar. Froneo é pensamento. Então, desprezar, a palavra grega para desprezar, literalmente é rebaixar o pensamento, ou matar o seu caráter no pensamento. É ir contra a sua pessoa, no pensamento. Que é uma boa tradução, desprezar. Você despreza alguém, você está basicamente falando assim, ó, não está dando valor, não está dando importância, está literalmente matando no pensamento a sua pessoa, está desprezando. Por quê? Porque provavelmente está sendo dado motivo ou justificativa. E sejamos francos, no dia de hoje, no mundo que vivemos, de modo geral, os jovens dão muito motivo, muita justificação para serem desprezados. Porque agem de forma tola, de forma inconsequente, de forma errada, de forma censurável. Consequentemente, eles são tidos como desprezíveis, porque eles dão motivos. Porque eles não são exemplares, pelo contrário, eles são censuráveis. Então, como é que a gente impede que alguém despreze a nossa mocidade? Não dando motivos, não dando perna, não dando razão, não dando porquê das pessoas olharem assim para a gente. Então, ninguém, nem mesmo o próprio Timóteo, aqui Paulo fala, ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém também inclui quem? Nós mesmos. Então você, jovem, não deve se desprezar, se rebaixar, ficar inseguro, ficar incerto, porque você é jovem. Não tem nada a ver. Ninguém despreze a sua mocidade, também inclui o próprio jovem, que muitas vezes tem um complexo de eu não sou digno, eu não consigo, mas eu só sou jovem, eu só tenho X anos. Não interessa. Timóteo era jovem, e Timóteo já era, por exemplo, um pastor. Não que ser um pastor é a medida, é a ferição máxima de maturidade. Não, mas ele demonstrava, ele era alguém sábio, ele era alguém que não tinha o que censurar. Então, muitas vezes o jovem se sente inferior, indigno, incapaz, mas isso não precisa ser o caso. Ninguém despreze a tua mocidade, ninguém, nem você mesmo. Se você for um jovem, de bom exemplo, ninguém vai ter motivo para desprezar. E o que Paulo fala para não acontecer. Então, como eu falei, você tem um grupo hoje em dia que é mais desprezado pelo mundo, são os jovens. E muitas vezes, infelizmente, por boa razão. Eu costumo dizer que não existem... Não é bem isso que eu quero dizer. Quando eu me refiro a uma criança mal criada, aquilo não está sendo direcionado à criança, mas aos pais da criança. Uma criança mal criada é resultado, é um produto, é a vítima de má criação por parte dos pais. Então, quando digamos que eu olho para uma criança e digo, essa criança é mal criada, eu não estou me dirigindo ao caráter da criança ou à responsabilidade da criança, mas aos pais da criança. Sim, pastor, por que está dizendo isso? Porque nós não somos mais crianças aqui. Se você teve ou não uma boa criação, francamente, quando você é um jovem, isso não interessa. Quando você é uma criança, tudo bem, você é vítima, possivelmente, das circunstâncias, da malcriação que lhe foi dada pelos seus pais. Mas uma vez que você entra na mocidade, aí você não pode passar o resto da vida dizendo, é porque é meu pai, porque é minha mãe, é porque eu não fui, é porque eu não vim, é porque eu não tive. Acabou isso. Porque na juventude nós já podemos assumir e podemos mudar os rumos.
Nós temos mais liberdade, mais latitude para agir. Se estamos ainda debaixo, como todo jovem, a sua maioria está debaixo do teto dos pais, eu entendo que ainda existe ali muita coisa, que você não está 100% com as rédeas livres, eu entendo isso, mas você tem muita mais latitude de agir da forma que você deve agir, que não é o caso com a criança. Então, assim, uma criança pode ter malcriação, mas não é a culpa dela. Agora, um jovem malcriado, aí tem também uma culpa do próprio jovem, que não está reagindo. Claro, uma boa criação ajuda muito, mas não é desculpa. Então, se você, no entanto, é desprezado pelas pessoas, especialmente outros jovens que são mundanos, ótimo. Parabéns. Você quer ser desprezado pelas pessoas mundanas, pelos jovens mundanos, pelos jovens tolos, arroaceiros, imorais. Ser desprezado por eles, joia. Excelente caminho, continue assim, você está no caminho certo. Lá em João 15:19 fala assim, Jesus falando, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Por isso que o mundo vos odeia e vos despreza. Ótimo! Muitos jovens não conseguem suportar o desprezo do mundo. Eles querem se encaixar com o mundo. E para se encaixar com o mundo e não ter desprezo do mundo, eles precisam se desprender das coisas de Deus, da igreja, das boas maneiras, dos bons costumes. Porque enquanto eles têm boas maneiras, bons costumes e caminham com o Senhor, o mundo vai desprezá-los. Os outros jovens vão olhar e vão dizer, desprezando. Ninguém despreze a sua mocidade. Mas se o desprezo vem das pessoas que estão erradas, deixe eles desprezarem. Muitas vezes aqui, desde que eu cheguei aqui em Maceió, muitas vezes, como pastor e como igreja, mas no início, não tanto agora, houve um certo desprezo, porque eu era convidado, não só como igreja, mas individualmente como pastor, a fazer parte de certas associações, certas ocorrências, certos eventos, e eu sempre, muito educadamente, falei, não. Eu fiquei uma espécie de, você não é de nós. Não sou. Sabe o que é isso? É aceitar o desprezo das pessoas que, francamente, não me importa. Então, eu não quero ganhar a honra de pessoas que desprezam aquilo que eu zelo como valioso, importante e correto. Então, se o mundo e os outros jovens olham para você com desprezo, ótimo, isso é bom, você está no caminho certo. Triste é quando o mundo não despreza você. Isso acontece quando você não tem uma posição clara de quem e o que você é. Será que se eu for na sua escola, na sua turminha de amigos, e dizer, Nicolas, Júnior, Biel, enfim, que bom que você veio para o culto domingo. Seus amigos vão dizer, você, o domingo, você é crente, você é de igreja, é. Que eu conheço você há 5, 6, 7 anos, nunca soube que você era de igreja. Você nunca deixou um pio, uma palavra de Deus, da Bíblia, igreja, nunca me convidou, nunca falou nada. Você é crente? Não estou dizendo que isso é o caso, mas você vê o que está de errado aí? Para não ter o desprezo do mundo, nós simplesmente nos calamos sobre Cristo. Então, se o mundo despreza, deixa de desprezar. Aprenda a suportar e até a prestigiar o desprezo do mundo. Mas não o desprezo simplesmente porque somos jovens. Muito bem, a segunda coisa que Paulo fala aqui, além do desprezo, ele fala sobre o exemplo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Interessante essa frase.
seja o exemplo dos fiéis. Timóteo aqui deveria ser um exemplo, ele deveria ser o retrato, ele deveria ser um quadro, ele deveria ser a representação, o modelo do que é ser crente. Ah, não, pastor, o modelo do que é ser crente é o pastor. Claro, o pastor deve ser o modelo e o exemplo, essa é uma das tarefas dele. A Bíblia fala isso. Mas não é só o pastor que deve ser um exemplo, um retrato, uma representação, um modelo do que é ser crente. Todo crente deve ser um modelo, um exemplo, uma representação do que é ser crente. Inclusive os jovens. Ah, pastor, mas ela ainda é muito novinha. Está muito nova. Eu vou deixar meu filho crescer, aí ele vai decidir o que ele quer fazer. Ok, você é idiota em outras áreas ou você tirou especialidade só nessa? Que loucura, mas tem muita gente que pensa assim. Ah, não é muito novo ainda para tomar decisão nenhuma, é muito jovem. O que tal essa? Um jovem é salvo, deve ser batizado. Ah, chega a mãe, chegou para. Ah, mas ele é muito novo ainda, ele não sabe. Ah, tá bom. Sabe o que é isso? É desprezar a mocidade. Porque ele vai evangelizar. Ah, que ele é muito novo, é muito jovem. Outros dizem, bom, eu não vou porque eu sou jovem, tenho coisa para fazer, eu tenho diversão para divertir, eu tenho amizade para ir. Eu sou jovem. Aí o raciocínio é o seguinte, quando eu ficar mais velho, aí eu me envolvo na obra. Aí quando você ficar mais velho, vai ter faculdade, vai ter trabalho, vai ter família, vai ter contas, vai ter... Se você como jovem não tem tempo para o Senhor, você não vai ter tempo para Ele mais nunca. Se você acha que a juventude está lotado de responsabilidades e afazeres, então você está perdido. Se na juventude você não tem tempo, vontade, apetite para as coisas de Deus, você nunca vai ter apetite para as coisas de Deus. Então não despreze a tua mocidade, mas seja um exemplo. Essa palavra exemplo é uma palavra bem interessante e bem gráfica. Foi traduzido exemplo. Mas sabe qual é a palavra grega que é usada aí? Tupos. Que é de onde vem o português tipo. Timóteo era para ser um tipo, um exemplo. Era para ser um modelo. O tipo, a forma, o molde, o exemplo. A palavra exemplo é bem forte. Imagine você, se todo crente dessa igreja fosse um exemplo de você, fosse igual a você. Seria glória a Deus ou Deus me livre? A pessoa. Todo crente deveria se perguntar essa pergunta. Inclusive os jovens. Se todo mundo na igreja fosse igual, se eu fosse todos fossem um clone de mim, essa igreja estaria indo bem ou já teria se acabado faz tempo? Isso quer ser um exemplo. É ser um tipo. É ser um modelo. Você conhece a palavra protótipo? Proto vem de primeiro. Tipo vem disso daqui. Da forma. É um protótipo. Nós vamos fazer vamos provar que dá certo e vamos produzir em massa. Qualquer coisa, pode ser um carro, pode ser um avião, pode ser um navio, pode ser uma casa, o que seja. Você faz um e fala, esse é o protótipo, esse foi desenhado, testado, aprovado, agora eu vou fazer 1.000.000 desses, igualzinho a esse. Pois é. É que eu estou dizendo, se você fosse o protótipo de um crente, a igreja estava como? Estava bem ou estava mal? Ou não estava? Deixaria de estar. Isso é que é ser um exemplo. O exemplo, a linha de comando que nós temos, lá em 1 Coríntios 11:1, Paulo fala assim, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ou seja, Cristo é o protótipo. Ele é as primícias, ele é o primeiro. Então nós temos Cristo na frente, aqui nós temos Paulo seguindo, copiando, imitando Cristo. E aí Paulo fala para Timóteo, seja um exemplo. Seja alguém, seja um protótipo. Cristo é um protótipo, eu sigo a ele,
Você já me segue, mas você agora seja alguém digno de ser seguido. Você seja um protótipo para outros que vêm atrás de você. Cristo, Paulo, Timóteo e assim vai. É a mesma coisa conosco. Nós estamos quebrando essa corrente de exemplo, de tipo, porque essa é a nossa tarefa aqui na Terra. E outra coisa, sempre há alguém nos seguindo. Sempre. Você pode saber ou não, gostar ou não, sempre tem alguém te seguindo. Seu vizinho, pode ser um parente, pode ser um colega, pode ser, enfim, sempre há alguém te observando e colocando na balança o seu caminhar, o exemplo que você dá. Dia de culto, você está onde? Uma certa circunstância ocorre, como você reage, como você age, como você se porta. Tudo isso está sendo escrutinado constantemente. Ah, mas eu não pedi isso. Você não tem que pedir nada. Faz parte de ser crente. Faz parte do pacote de ser um exemplo. Para terminar hoje, ainda no versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Note, não é ser um exemplo para os fiéis. Está vendo aí? Não é para você ser o exemplo para os fiéis, é para você ser exemplo de um fiel. Ser o exemplo dos fiéis. Seja o modelo do que é ser fiel. Se alguém quer ser fiel, copia a mim. Muito bem. Em quê? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Quais são essas áreas? Bom, na palavra, temos que ser um exemplo como conhecendo a Bíblia, conhecendo as doutrinas, sabendo explicar a razão da sua fé, sabendo levar alguém para Cristo, sabendo responder o básico, pelo menos. Mas seja o exemplo da palavra. Se alguém perguntar qual foi a filha de Jesus, a eternidade, para Isaías fala que ele é para a eternidade. Tá bom, essa eu vou deixar passar. Quem não sabia essa, está tudo tranquilo. Mas seja um exemplo. Ah, mas eu sou jovem. Não interessa ser jovem. Jovem não é sinônimo de ser ignorante, de não conhecer a palavra, de não saber de nada. Não. Isso é você mesmo estar desprezando a sua mocidade. Ser jovem não é sinônimo dessas coisas. Mas vamos lá. Exemplo na palavra, no trato. Essa palavra trato significa comportamento e especificamente na interação com os outros. No trato. Como que você lida, como você interage com as pessoas, a sua ética, a sua honestidade no trato. E as pessoas sabem instintivamente reconhecer o trato, como elas são tratadas, a interação. É orgulho, é desprezo, é preocupação, é amizade verdadeira ou é interesse, egoísmo, manipulação, maquinação? Pois é. Devemos ser um exemplo na palavra, no trato, no amor. Alguém perguntou uma vez, pastor, o que é o oposto de amor? Acho que a primeira coisa que vem à mente é ódio. Eu diria que não. Eu diria que o oposto de amor é egoísmo. Porque amor é uma coisa que funciona assim. É você se dar. Cristo foi dado por Deus Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Quando nós amamos, nós estamos dando, estamos sacrificando, a coisa flui de nós para lá. Egoísmo é o contrário. É quando a gente tem a ideia de que todo mundo está ali para me servir. Não tem nada assim, é tudo assim. É tudo vindo a mim. Então, se isso é amor, o oposto de amor é egoísmo. Eu só penso em mim, o que é bom para mim, o que é conveniente para mim, e ai de mim me sacrificar, por mais irrisório que seja, por alguém. Levantar um dedo, um clipe de papel, não, se for nessa direção, por fora. Agora, quando é assim, não há limites.
Não há limites, não há nem senso de ridículo quando a coisa é para fluir em minha direção. Então eu diria que o amor, o oposto de amor, não é o ódio, é egoísmo. Você não tem como amar e ser egoísta ao mesmo tempo. Porque amar é dar. Uma forma de você amar o mundo como Deus amou o mundo é dando do quê? Da sua vida, do seu tempo. Como? Indo evangelizar. Seja com a igreja, seja sozinho, seja no trabalho, mas é você dar do seu tempo. É você se dar. Isso é amor. Isso é amor. O oposto de egoísmo. Vamos lá. Exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito. É evidente o poder, é evidente a influência do Espírito Santo em nossas vidas. Existem os frutos do Espírito, como nós temos lá em Gálatas 5. Tudo isso são evidências, são frutos do Espírito Santo trabalhando e nós cooperando. Porque o Espírito Santo não vai forçar nada em ninguém. O Espírito Santo não vai chegar em você e te apertar até sair frutos do Espírito. Não é assim que funciona. É uma cooperação. Então, existem frutos do Espírito em nossas vidas? Existe essa evidência do ministério, da obra do Espírito Santo em nossas vidas? Porque se existe, nós estaremos sendo um exemplo. Um exemplo na palavra, no trato, no amor, no Espírito, na fé. A Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Sabe quantas 4 vezes esse versículo ocorre em toda a Bíblia? 4, exatamente. Muito bem, prestar atenção. Que eu saiba, é o único versículo que é repetido 4 vezes. 4 vezes. O justo viverá pela fé. A sua vida evidencia a fé? Quando alguma coisa acontece, você perde o descontrole, seu mundo cai, você cai no desespero. Você sabe esperar no Senhor? Ou vai resolver tudo do seu jeito, no seu tempo? Ou nós sabemos esperar pela fé? Temos que ser um exemplo. Mas isso é coisa para adulto, isso é coisa para velho, isso é coisa para o pastor. Não, ninguém despreze a tua mocidade, nem mesmo você, jovem. Não despreze a tua mocidade, mas seja um exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé. E por último, termina na pureza. Na pureza. Honestidade, decência, pudor, integridade moral. Hoje em dia, no mundo que vivemos, é a coisa mais desprezada. Você é tido como anormal, quase que um doente mental, se você não for impuro, imoral, indecente, sem pudor, sem vergonha, no sentido com ausência de vergonha na cara, não é no proverbial sem vergonha, mas literalmente isso virou a norma do mundo, e quando você sai da norma, você vai sentir o desprezo do mundo. Mas se o mundo o despreza porque você é puro, deixa o mundo desprezar. Deixa o mundo desprezar. Já falei isso agora há pouco, quando o mundo lhe despreza, você está em uma ótima direção. O problema é quando o mundo lhe aplaude, lhe aceita, algo está errado. Quando o mundo lhe aceita, lhe abraça e lhe aplaude, algo está errado. Algo está errado. Jesus falou, eu li agora há pouco, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. O mundo nos odeia. Mas só quando nós somos um exemplo dessas coisas. Quando nós não somos um exemplo dessas coisas, o mundo até que nos aceita. Meu último trabalho secular, antes de ir tempo integral no ministério, trabalhava numa empresa, trabalhei lá uns 3 anos, empresa grande, multinacional. Eles tinham uma revista mensal. E eu entrei, eu tinha um cargo, uma certa projeção, aí vieram me entrevistar. Foi o departamento de
como é que chama? Relações humanas. Pessoal que trabalha com o pessoal, é isso que fala? Relações humanas. Eu lá, 2 pessoas me entrevistaram e eu fiz questão. Eu falei, isso aqui é uma ótima oportunidade para eu colocar minha bandeirinha na areia aqui e falar quem é quem. Falar, pergunta de prática, o que você faz no final de semana? Eu falei, ok, sábados eu saio para evangelizar e visitar a minha rota de ônibus. Rota de ônibus é que no domingo eu dirijo o ônibus pegando pessoas para levar para a igreja, domingo de manhã. Ah, tá. Aí eu ensino escola dominical, uma classe de adultos. Ensino a Bíblia. E saiu na revista. Um funcionário, um pouquinho sobre ele, apareceu lá, né? Ninguém nunca jogou tomate podre em mim. Mas sabe uma coisa? Eu já fiz uma declaração. Quem leu a revista, que eu imagino também, aquela revista não tinha uma alta circulação e não ganhou nenhum prêmio, não é uma revistinha interna da empresa mesmo. Mas ali eu fiz o quê? Eu já fui de, olha gente, aqui é o seguinte, eu gosto de sair com meus amigos, ir pra festa, e beber, não, outros talvez fizeram isso. Eu nunca li aquela revista antes, só li aquela porque tinha eu lá, né, uma foto minha lá, fui ler, fui pelo menos eu me prestigiar. Mas enfim, mas é justamente isso, é importante você tomar uma posição. A pior coisa para o crente é aquele crente que não toma posição. Porque se você não toma posição, logo logo você vai estar camuflando a sua posição. Você vai estar perdendo oportunidades de estar fincando a sua bandeira na areia, assim por dizer. E você vai estar camuflando, daqui a pouco você vai, bom, agora eu não posso falar nada, que eu já conheço esses pessoal já há 10 anos, eu nunca falei de nada. Ou seja, você constantemente acaba se cavando num buraco cada vez mais fundo. Então, sabe, não é pra você chegar lá e, atenção todo mundo, eu sou super crente, se não for falar da Bíblia de mim, e você só anda com a Bíblia embaixo do braço, assim, não é isso. Mas nunca camufle a sua posição. E circunstâncias vão se apresentar. Só porque você é jovem não quer dizer que você não pode ser exemplar. Não, não só pode, como deve.